Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jussara, sou aluna do curso de Comunicação Social e Jornalismo, estou no segundo período e estarei apresentando agora o slide que tem como tema central professor bilíngue na pandemia. E sabemos que a pandemia ela mudou a estrutura do mundo inteiro, mudou o cotidiano de muita gente, de vários profissionais, muitos tiveram que se reinventar e entre esses profissionais tivemos a classe dos professores, seja ele oral escrito, né, ou bilíngue, que também atende a comunidade surda. E nessa reinvenção, muitos tiveram vários desafios. Entre o subtema, eu tenho aqui a alfabetização e letramento para surdos, que vou estar passando um pouco mais à frente nesse slide. Né? E a primeira parte, o primeiro ênfase que devemos entender, né, e se importar é enquanto ao letramento para o surdo. É fixado como de suma importância a língua de sinais, a Libras como primeira língua e a segunda língua como língua portuguesa. No processo da alfabetização e letramento para as crianças surdas, são também apresentados os alfabetos, que temos como destaque o alfabeto de Libras e o alfabeto oral escrito, e eles devem andar lado a lado para o método de aprendizagem dessas crianças. Bem, nesse slide temos o processo do jogo dos sentidos. O professor, nesse período pandêmico, ele tem que usar meios e formas de trazer a atenção da criança, seja na audição, seja na visão, seja no tato, no paladar ou no olfato. E na semiose da criança surda, que é o processo de significação dos signos, né, e a interpretação de como esse professor vai passar a simbologia, né, para essa criança, ela tem todo o seu proceder, né, que aí as setas vão indicando nesse slide e que se faz necessário para cada criança no seu desenvolvimento, nesse processo de estar escrevendo, de estar começando a ler. Entre as estratégias de ensino nesse período pandêmico, os professores utilizam também uma estratégia que tem dado certo, tem oferecido às crianças uma forma de chamar atenção. E com os vídeos de forma lúdica, os vídeos de forma que ensinam, faz com que a criança preste atenção e entenda aquele universo do vídeo através de um desenho ou de um avatar e compreenda melhor a matéria. Vou estar passando esse vídeo para uma melhor compreensão. Só um instantinho.
infância da pausa. De uma forma lúdica, né, aprendemos expressões e a vantagem do vídeo que podemos retomar a parte que não entendemos, a expressão que não entendemos. E entre as estratégias, temos também as imagens. É necessário também para que na semiose infantil seja apresentado o significado de cada palavra que está sendo inserida e as suas imagens para que a criança venha entender e venha fixar, né, melhor na sua memória. Ainda temos a possibilitação de articulação das crianças, né, que pode ser feita através dos jogos. É uma estratégia muito interessante, porque faz com que a cognição da criança seja a cada dia mais, né, impulsionada a entender, a compreender a sequência, né, do que é oferecido e aprender, né, porque é uma forma também lúdica, uma forma que as crianças gostam muito, ter um bom resultado a apresentação de jogos nesse período. E entre as estratégias, afinal, a gente apresenta as histórias, não que seja uma sequência, mas é de suma importância a atividade com histórias. A literatura oferecida para as crianças, para as crianças surdas, elas têm uma maneira muito importante, muito significativa, porque as crianças começam a compreender que elas não estão sozinhas e assim identificarem com as histórias, né, que estão sendo apresentadas. Eu vou estar passando um vídeo para falar sobre a importância da literatura para os surdos nesse período de infância. Agora vocês imaginem. Por que é importante que vocês conheçam esses livros, né, que são da literatura surda? E outra coisa, por que é importante adaptar essas histórias para os surdos? Porque, olha, a maioria das histórias, elas não tem uma pessoa ali, um modelo de identidade. Não tem um surdo, não tem a utilização da Libras. A maioria das histórias que são feitas para ouvintes tem a utilização das línguas orais, não é verdade? Então são detalhes que quando você faz a adaptação, né, a criança, quando ela tem contato com a literatura surda, ela gera nela uma identificação. Ela fala, nossa, eu gostaria também de ser essa rainha, esse rei, não é? Porque olha só que legal, o livro tem um príncipe surdo, tem uma princesa surda, então isso mexe com o imaginário da criança surda. Isso até mesmo contribui com que ela desenvolva esse imaginário. Então é muito importante que essas histórias sejam adaptadas para que essas crianças tenham contato com esse modelo identitário, com esses livros em Libras, é muito importante. Às vezes, os ouvintes, na verdade, tem ali, por exemplo, dentro da história, quando foi as 5 badaladas do sino. Então, assim, essas informações sonoras que tem no livro, como que eu vou adaptar, por exemplo, para a cultura surda? Então, é muito importante que a gente conheça essas estratégias, esses livros. Agora vocês imaginem. Bem, como eu falei, a minha área é comunicação social e jornalismo, e eu vou estar falando um pouco em relação ao que eu aprendi sobre professor bilíngue, né, na pandemia, para que, de forma também que possamos associar, na comunicação nós também possuímos os elementos. E estão aí classificados como sinais, gestos, palavra escrita, palavra falada, sons, cores, desenhos. Isso tudo é muito importante porque é o que faz o caminho, né, entre o emissor e o receptor, o centro para que a comunicação seja realmente gerada entre os indivíduos. E entre esses elementos, para que isso aconteça, precisamos dos meios, né? E eu identifiquei através dessa imagem todos os meios de comunicação que surgiram no decorrer da história da comunicação. Então, iniciou-se desde a arte rupestre, foi uma forma que o homem
sempre quis entrar em contato, sempre quis se comunicar, e a cada evolução, né, desses meios foram surgindo também evoluções dessa raça humana até chegar aos dias de hoje com a internet. E na área da comunicação e jornalismo, nós temos a pauta, nós temos também que identificar o público-alvo. Então, como o professor tem o público, a criança como público-alvo para trazer uma comunicação fácil, de bom entendimento, o jornalismo e a comunicação social também sim. O comunicólogo ele precisa entender elementos e teorias para que a comunicação chegue de forma abrangente e clara e que todos possam estar de forma agradável, né, compreendendo o que se é trazido como mensagem e compartilhando com os demais, ok? E assim eu termino esse slide agradecendo a oportunidade.